Não confunda Capture Filter com o Display Filter no Wireshark. São duas coisas completamente diferentes. Nesse vídeo, a gente vai entender bem como é que funciona o Capture Filter do Wireshark, esse carinha aqui, e como que a gente deve utilizar ele, quais são as sintaxes BPF que a gente tem que utilizar, para que a gente possa selecionar o que vai ser apresentado ou o que não vai ser apresentado na lista de pacotes do Wireshark. Vamos lá então? Muito bem, pessoal. A gente já está aqui então com a tela do Wireshark aberta e você pode ver aqui que o Capture Filter ele já está logo na entrada, logo no início. Aqui eu posso escolher qual que é a interface que eu vou capturar os dados. No meu caso aqui é a minha interface LAN e eu posso escolher qual que é a sintaxe do Capture Filter que eu vou aplicar nessa captura. Quando eu aplicar uma sintaxe aqui, eu vou estar escolhendo qual que é o tipo de tráfego que eu possa apresentar na tela de captura do Wireshark. Eu não vou apresentar tudo o que está percorrendo pela minha interface LAN, nesse caso. Eu vou escolher qual que é o endereço IP, qual que é a porta, qual que é o protocolo, por exemplo, e eu posso utilizar diversos filtros aqui, que são bem diferentes do Display Filter, como a gente já conhece muito bem, né? Tem vários vídeos meus aqui no canal explicando como que a gente utiliza. Então, entenda que o Display Filter é algo que pode ser utilizado depois que foi iniciada a captura e pode ser trocado on the fly. Já o Capture Filter, eu tenho que especificar antes do início da minha captura e não pode ser alterado após o start da minha captura. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns desses filtros. O primeiro filtro é o host. Então, eu escolho qual que é a minha interface LAN e eu digito aqui qual que é o filtro de captura que eu vou utilizar. Host 10.1.1.86. Feito isso, clico no botão direito e Start Capture. Após isso, somente pacotes provenientes e destinados ao host 86 da minha rede, da minha interface LAN, vão ser apresentados no Wireshark. Mais nada. Então, pode ver aqui que eu não tenho nada sendo apresentado. Se eu simplesmente startar um ping 10.1.86, você pode ver aqui que já vai começar a apresentar o tráfego ICMP aqui da minha máquina. Fora isso, eu não tenho mais nada. Pode ver aqui que eu tenho apenas 12 pacotes sendo capturados, ou seja, somente esses pacotes que dão match com aquele Capture Filter que eu apliquei na minha interface LAN vão ser apresentados aqui no Wireshark. Muito útil isso daqui. Tá? Então, próxima captura, vamos lá, Capture Options. Pode ver aqui eu vou escolher minha interface LAN. Eu posso especificar qual que é a rede que eu quero apresentar. Então, NET 10.1.1.0/24. Então, eu posso especificar qual que é a rede que eu vou estar filtrando para apresentar na minha captura. No meu caso, essa é a rede local do meu laboratório, então vai estar apresentando todos os pacotes capturados na minha interface. Vamos clicar aqui no Start. Você pode ver que tanto no endereço IP de origem quanto destino está vinculado à rede 10.1.1.0/24. Esse filtro aqui também pode funcionar nessa sintaxe que eu vou apresentar aqui, ó, mask 255.255.255.0. Então, é a mesma coisa. Tá? Próximo filtro, SourceNet, SRCNet 10.1.1.0/24. Então, quando eu clicar aqui na origem, então significa que somente os pacotes de origem cuja rede é 10.1.1.0/24 vão ser apresentados na tela de packet list do Wireshark. Então dá o start. Você pode ver aqui, ó, somente a rede 10.1.1.0 aqui no endereço IP de origem. Endereço IP de destino, qualquer um. Então, pode ver que aqui está sendo filtrado e aqui eu tenho a quantidade de pacotes que estão sendo apresentados. Da mesma forma que eu posso apresentar SourceNet, eu tenho DestinationNet, com essa sintaxe aqui, DSTNet 10.1.1.0/24, ou naquele formato anterior, especificando a máscara aberta. Tá? Então, posso vir aqui e dar um Start, continue without saving. Então, aqui, independente de quem for a origem, o importante é que a minha rede de destino, que o meu endereço IP de destino, seja o que eu especifiquei ali no meu Capture Filter. Assim como a gente pode escolher qual que é o host que eu estou se comunicando, qual que é a rede de destino, qual que é a rede de origem, eu posso escolher também qual que é o tipo de endereçamento de camada 3, endereço IPv4 ou IPv6. Então, se eu vier aqui e colocar IP6, por exemplo, eu vou estar filtrando somente o tráfego IPv6 para ser apresentado aqui na minha máquina. Então, você pode ver aqui que praticamente não tem nada de IPv6. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui alguns sites. Vamos. Aqui, ó,
já tem alguma coisa aqui rodando em IPv6, tem apenas 3 pacotes capturados, tá? Então imagina a quantidade de pacotes IPv4 que estão sendo descartados aqui, a quantidade de tamanho em arquivo que você não vai economizar se você especificar qual que é o tipo de filtro na tua captura, a quantidade de memória que você vai estar deixando de consumir ao carregar aqueles milhares e milhares e milhares de pacotes aqui no Display Filter, apresentando somente o que você quer. Então, voltando aqui, da mesma forma que eu posso especificar IPv6, posso vir aqui em Capture Options e colocar somente IP, que eu vou estar pegando somente tráfego IPv4. Tá? Então, aqui mais um filtro muito útil para a gente poder utilizar com o Wireshark. Subindo aqui nas minhas camadas. Então, eu vou especificar aqui a minha interface LAN e tem aqui um filtro muito útil para a gente que trabalha com telefonia IP. Então, eu vou especificar aqui port 5060, suspeito, né? Então, esse aqui é um filtro na camada de transporte. Estou especificando que eu quero capturar todo o tráfego proveniente e destinado na porta 5060. E aqui a parte mais interessante, tanto o TCP quanto o UDP. Olha a vantagem aí. Então, posso dar aqui um Start, continue without saving. Eu tenho aqui o meu softphone, como vocês podem ver. Então, eu vou estar registrando ele aqui com o ramal. Ó, você pode ver aqui que eu tenho tráfego TCP sendo capturado, tráfego SIP. Então, o meu tráfego TCP está sendo originado numa porta aleatória, mas destinado à porta 5060. Respostas estão sendo originadas a partir da porta 5060 e destinadas à minha porta aleatória. Então, qualquer tráfego TCP e/ou UDP vai ser apresentado aqui. Então, aqui eu estou pegando o tráfego TCP e SIP, né? Claro. Se eu vier aqui alterar o meu transporte para UDP, vocês podem ver que também vai estar capturando. Ó. Então, tem aqui ó, o meu register. Aqui ele está sobre TCP ainda, provavelmente eu desregistro, mas se eu vier aqui nesse outro register, ó, User Datagram Protocol, então você pode ver aqui que já está sobre o UDP, tanto o UDP quanto o TCP. Então, se eu vier aqui na minha camada de rede e eu habilitar aqui qual que é o protocolo da camada superior, você pode ver que eu estou pegando tanto o protocolo TCP quanto o protocolo UDP. Mamão com açúcar. Outro filtro muito interessante aqui que eu posso utilizar no meu Capture Filter. Capture Options, UDP Port Range 10.000 até 20.000. Então aqui eu vou estar pegando todo o tráfego UDP que começa na porta 10.000 até a porta 20.000. Detalhe que aqui é tanto de origem quanto de destino. Tá, pessoal? Então, isso aqui é um bom filtro para você poder utilizar para capturar pacotes RTP, por exemplo, em alguns SIP servers que operam nesse range de portas. Então, se eu vier aqui dar um Start, dar um Continue Without Saving, você pode ver que não está sendo apresentado nada aqui na minha máquina, porque eu não tenho nada rodando até então. Então, eu tenho aqui No Packets, nenhum pacote que foi capturado até o momento. Capture Options. Assim como eu tenho o UDP Port Range, eu tenho um outro filtro aqui que eu posso utilizar, por exemplo, o TCP Port Range 5060 até 5061. Então aqui eu vou estar capturando todo o tráfego TCP da porta 5060 e também o tráfego TCP da porta 5061, que geralmente a gente opera sobre TLS. Então, a partir do momento que eu der um Start aqui, pode ver que eu não tenho nada sendo capturado. Eu vou trocar aqui a minha conta para, vamos colocar TLS para ver se sobe. Muito bem, subiu. Ó, somente tráfego TLS aqui eu tenho aqui o conteúdo criptografado apresentado sobre a camada de transporte TCP. Então, prosseguindo aqui com os outros filtros. Dá um Stop, Capture, Options. Aqui eu vou entrar com um conceito novo que são os operadores. Então, Not Broadcast and Not Multicast. Ou seja, eu quero apresentar somente os pacotes provenientes de conexões unicast, destinadas ao meu host e/ou originadas do meu host. Então, vou aqui dar um Start. E aquela tralharada de pacote multicast, unicast não vai ser apresentado aqui no meu filtro de captura. Tá? Então, a gente muitas vezes pensa no que a gente quer apresentar apenas, mas muitas vezes é mais interessante a gente pensar no que a gente não quer apresentar para a lista de pacotes do Wireshark. Então, muitas vezes tem muito tráfego que eu sei que não é interessante para mim, então eu simplesmente elimino esse tráfego. Então é interessante a gente pensar por esse lado também quando a gente vai fazer uma captura. Bem, e como a gente já viu também, eu posso utilizar operadores lógicos aqui no Capture Filter. Então a gente já viu aqui o operador NOT, o operador AND. Então com isso a gente pode começar a pensar em alguns filtros um pouco mais específicos. Por exemplo, host 10.1.1.253 and port 5060.
Então, com isso, eu vou estar capturando somente o tráfego proveniente destinado ao meu PBX, que é o host 253, e na porta 5060. Então, vou vir aqui, vou dar um Start. Pode ver que eu não tenho nada aqui até agora. Eu vou aqui alterar o transporte da minha conta para UDP, por exemplo. Então, salvei. Você pode ver aqui que ele está pegando o register, né? Protocolo SIP, o meu SIP client se registrando no meu SIP server. Pode ver que qualquer outro pacote que não seja proveniente ou destinado ao meu PBX não vai ser apresentado. Então aqui eu tenho tráfego SIP, basicamente, entre o meu SIP client, esse cara aqui, e o meu PBX. Eu tenho aqui uns pacotinhos de pinhole. Se eu vier aqui mudar para TCP, por exemplo, vamos lá, TCP, você pode ver que tudo isso aqui foi capturado também normalmente. Agora, pessoal, vamos começar a entrar num conceito um pouco mais avançado aqui do Capture Filter. Como esse filtro aqui ele opera lá na camada do kernel do sistema operacional, a gente não tem todos os recursos e o poder de análise que o Display Filter tem. Então, o Display Filter está numa camada mais acima aqui no Wireshark. Só que lá embaixo eu não tenho acesso a todas as informações do payload, então eu tenho que trabalhar de forma raiz aqui com os Capture Filters. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se eu olhar aqui o meu cabeçalho de camada 4, UDP, você pode ver aqui que eu tenho esses bytes, até o 9C aqui, que estão sendo apresentados que correspondem ao meu cabeçalho UDP. Então, eu tenho aqui o byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, a partir do 8º byte do meu cabeçalho UDP, começa o payload do protocolo SIP. E aqui eu tenho já as minhas informações, por exemplo, vamos apagar aqui, começando aqui, ó, 52, 45, 47, 49, que são os bytes do meu register. Então eu tenho aqui, ó, reg, onde o R corresponde ao 52, o E corresponde ao 45, o G corresponde ao 47 e a letra I corresponde ao hexadecimal 49. Então, se eu utilizar essa informação aqui, esses 4 primeiros bytes, por exemplo, como filtro do meu pacote UDP, como Capture Filter, eu consigo pegar somente os pacotes SIP cujo método são Register. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso aqui funciona. Então, se eu vier aqui no meu Capture Options, e aqui eu vou especificar UDP port 5060 and UDP a partir do 8º byte, você vai ler 4 bytes, e isso aqui tem que ser igual a 0x, como é que eram os meus números aqui embaixo? 52, 45, 47, 49. Então, 5245, 4749. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando somente os tráfegos UDP na porta 5060 e UDP a partir do 8º byte. Então, se a gente for ver aqui, ó, Source Port eu tenho 2 bytes, Destination Port eu tenho 2 bytes, tamanho do pacote eu tenho 2 bytes e o meu checksum eu tenho 2 bytes. Totalizando eu tenho aqui 8 bytes, ou seja, do byte 0 até 7. Tá? O meu payload, o protocolo SIP, que é o próximo aqui, que é o próximo cabeçalho aqui na minha sequência, na minha tripa de bytes, né? Então esse aqui é o protocolo SIP. E o que começa logo após? Começa o register. Então aqui eu estou comparando byte a byte, o 52 corresponde ao R, o 45 aqui corresponde ao E, o 47 corresponde ao G e o 49 corresponde à letra I. Então eu estou querendo comparar esses 4 primeiros bytes aqui. E esse filtro ele me dá exatamente isso. Ele vai pegar o que é o DP na porta 5060 e, a partir do meu 8º bytes, compara 4 bytes que sejam iguais a esses caras aqui. Se isso aqui for true e isso aqui for true, ele vai apresentar o pacote para mim no Wireshark, aqui na minha packet list. Qualquer outra coisa aqui vai ser descartada. Vamos fazer um teste? Vou dar um start aqui. E vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? Continue without saving. Então você pode ver aqui, ó, já tem um cara aqui registrado. Ó, eu desregistrei. Eu vou alterar aqui a minha conta para UDP, tá? Porque é o UDP que eu estou querendo capturar. Então vou dar aqui um save. Então você pode ver aqui que foram capturados 2 pacotes. Por quê? Eu estou capturando somente o que é o UDP 5060. Então sim, está aqui a Source Port e Destination Port 5060. E os meus 4 primeiros bytes a partir do 8º byte do UDP, ele tem que começar com reg. Então, voltando aqui, ó, esses daqui são os meus dados da camada UDP, e a partir daqui
em diante, vai começar o protocolo SIP. Então, estou pegando aqui os 4 primeiros bytes. Posso comparar os 2 primeiros bytes, os 4 primeiros bytes, os 8 primeiros bytes, por exemplo. Tanto faz, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma forma bem crua da gente poder capturar os dados aqui através do Wireshark. Existem outras formas da gente capturar também. Vamos dar uma olhada lá, por exemplo, com TCP. Ó, vou colocar aqui, ó, TCP port 5060 e você vai ver aqui, ó, continue without saving. Eu não tenho nada aqui porque eu estou via UDP. Eu vou mudar o meu transporte para TCP. E ó, você pode ver que eu estou pegando ó, SYN, SYN, ACK, ACK, é o Triple Handshake, Register, o ACK de confirmação que recebeu esse Register, Unauthorized, Register novamente, 200 OK. E aqui tem uma série de pacotes de controle do protocolo TCP que estão sendo apresentados também. Muitas vezes é útil isso aqui para você poder acompanhar os detalhes de conexão, falhas de conexão, confirmações de recebimento de pacote. É ótimo, mas muitas vezes a gente não quer capturar isso daqui. Então eu posso vir aqui filtrar por SIP, só que aí eu estou escondendo o pacote, né, com o meu display filter. Mas caso eu não queira capturar os meus pacotinhos de controle, eu posso vir aqui, por exemplo, vamos pegar um register. Se eu abrir aqui o meu cabeçalho de camada de transporte, eu tenho aqui os meus flags e pode ver que o push aqui ele está setado. Quando a gente empurra dados, quando eu estou mandando dados através do TCP, o flag de push ele está sempre setado. Perceba que esses pacotes de controle, o flag de push ele não está setado. Então a gente pode utilizar essa informação aqui de bitfield dos flags TCP para poder não apresentar os pacotes de controle do TCP. Eu vou mostrar somente os pacotes que estão sendo literalmente enviados sobre TCP. Então, eu vou abrir aqui o meu cabeçalho TCP. Vamos pegar aqui o register que eu estou enviando. Você pode ver aqui que o push, que o flag de push ele está setado para 1. E se eu copiar aqui o meu cabeçalho TCP inteiro, vamos colocar aqui como xdump. Ó, quando eu seleciono aqui o push, você pode ver que o 18 ele está setado. Então esse flagzinho ele está dentro desse byte 18. Se eu procurar o 18 aqui, ó, 18, 5D 50 18, 5D 50 18. Então o meu 18 aqui ele corresponde ao 13º byte a partir do 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por isso que eu vou utilizar o meu 13º byte. Aqui eu tenho que verificar desse byte aqui, por exemplo, 18, que é 00011000, eu preciso saber se qual que é o bit que está setado aqui, ó. O meu bit 0123, ou seja, o quarto bit da direita para a esquerda. Então eu vou fazer uma máscara 00001000. Isso aqui é 0x18. Isso aqui é 0x08. Então quando eu aplico o método AND aqui, 0 com 0 eu tenho 0, 0 com 0 eu tenho 0, 0 com 0 eu tenho 0, 1 com 0 eu tenho 0, 1 com 1 eu tenho 1, 0, 0 e 0. Ou seja, quando eu estou aplicando o método AND da informação dos meus flags TCP com essa máscara aqui, eu tenho certeza que esse bit aqui está setado. E o meu quarto bit da direita para a esquerda é justamente o meu push. Então você pode ver aqui que o push ele tem que estar setado. Então com isso aqui, eu garanto que o meu quarto bit da direita para a esquerda do 13º byte, ele está setado. Então, vamos dar uma olhada como é que isso daí funciona. Capture Options, voltando aqui, ó, TCP port 5060, ou seja, eu só vou pegar tudo que é TCP na 5060. Aí vai entrar aquela tralharada do TCP de pacotes de controle. Então, com isso, eu vou estar pegando o 13º byte do protocolo TCP e eu vou estar aplicando uma lógica AND para garantir que esse byte aqui ele tem o quarto bit da direita para a esquerda setado, ou seja, diferente de 0. Então, você pode ver aqui, na hora que eu começar a capturar os dados, Start Capture, eu vou mudar aqui para TCP. Está aqui em TCP já, vou dar um salvar. Você pode ver que agora só está apresentando os pacotes SIP, sem mais apresentar todos aqueles pacotes de controle do TCP, de SYN, SYN-ACK, FIN, FIN-ACK, de conexão, confirmação de pacote, desconexão, por exemplo. Então aqui eu só vou ter os pacotes bons, digamos assim. E além disso, pessoal, você pode ver aqui que ele está capturando pacotes de pinhole. Vamos pegar aqui e excluir esses pacotes. Eu consigo aplicar aqui também um filtro pelo tamanho do pacote, tá? Então você pode ver aqui, ó, a maior parte dos pacotes SIP eles contêm lá de 400 bytes para cima de tamanho. Esse meu pacotinho de pinhole aqui, ó, você pode ver que o conteúdo dele, inclusive, deixa
eu abrir aqui o payload dele. Ó, tem um payload de 4 bytes 0D, 0A, 0D, 0A. É uma linha em branco que está sendo enviada como payload sobre o TCP aqui. Então eu posso simplesmente vir aqui em Capture, Options e aplicar um filtro especificando o tamanho do pacote. E tamanho maior do que 100 bytes, por exemplo. Então, na hora que eu aplicar esse filtro aqui, eu vou estar pegando tudo que for TCP 5060, cujo o 13º byte do protocolo TCP aplicado com a lógica END 0x08, eu vou estar garantindo que o quarto bit da direita para a esquerda do 13º byte do protocolo TCP esteja diferente de 0 e o tamanho do pacote seja maior do que 100 bytes. Então, na hora que eu der um start aqui, Continue without saving, eu vou desregistrar e registrar de novo, só para gerar tráfego. Você pode ver aqui que está capturando tudo que eu queria TCP apenas do protocolo SIP, sem aquela tralharada de pacotes de controle, e também eu estou excluindo pacotes menor do que 100 bytes que batem com aquelas duas lógicas iniciais. Bem, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso sobre os filtros BPF que o Wireshark tem. Essa aqui é uma facilidade que está presente também em outras ferramentas, assim como o TCP Dump. Eles também podem utilizar o filtro BPF com essa mesma sintaxe que foi apresentada aqui para vocês. Filtro BPF vem de Berkeley Packet Filter, que é uma sintaxe que foi criada pela Universidade de Berkeley há muito tempo atrás. Ele captura dados diretamente do kernel, ou seja, numa camada extremamente baixa lá do sistema operacional. Por isso que a gente tem que utilizar todos esses comandos lendo diretamente, comparando os dados diretamente em hexadecimal, aqui nesse caso. E eu espero que tenham gostado. Se esse conteúdo aqui foi interessante, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e não deixa de se inscrever no canal. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.